Capítulo 115. Dia após dia, Lodira lutava para aprender suas novas tarefas, as risadinhas e zombarias das criadas e outros criados da casa, do caseiro ao sapateiro, do ajudante de porteiro e do lacaio, começaram a diminuir gradualmente. Será que Albaer teve algo a ver com isso? Lodira ponderava às vezes, mas não perguntava. Ficou bastante grata quando pelo menos pararam de olhá-la com desprezo por ter perdido seu lugar, e pelo menos a deixaram em paz. Os dias se transformaram em semanas, e a cada dia ela adiava o envio das cartas ao príncipe e à duquesa. Todas as noites, ela se resolvia a fazê-lo novamente, e todos os dias se esquecia até mesmo de escrevê-las. Só na manhã da segunda semana ela entendeu o porquê. Enquanto eu não fizer, eles não poderão dizer não, e a esperança não se esvai. No momento em que eu tentar, no momento em que eles recusarem, não me restará nada. Foi uma autorrealização cruel que a fez ficar olhando para o teto por muito mais tempo do que deveria. Com um pouco de esforço, ela conseguiu se arrumar a tempo, e até prendeu o cabelo comprido numa trança curta e cacheada para não atrapalhar. Assim que subiu as escadas, porém, encontrou Albaer à sua espera. Seus olhos brilhantes se arregalaram ao ver a expressão de orgulho dele. Minha filha. Ele sussurrou para ela e colocou as mãos sobre as dela. O dono da casa está pedindo que você cuide dele hoje. Pai, quero dizer, o dono da casa, mas por quê? Lodira sentiu as mãos tremerem. Eu falei sobre como você está indo bem, o quanto trabalhou duro e suponho que ele queira ver com os próprios olhos. Se você trabalhar bem hoje, pode ser que um dos lordes ou damas que virão visitá-la hoje a contrate. Então você estará livre da autoridade dele, estará segura, eu sei. Ele acariciou as mãos dela gentilmente. Não é a vida que você queria, poucos conseguem isso, mas você é capaz de mais do que imagina. Você me provou isso nas últimas semanas, eu sei que você consegue. Quem vem? Perguntou Lodira, vendo-se olhar através do amplo corredor em direção à porta da frente. A lembrança dos tapas e de ter sido arrastada por ali voltou como se tivesse sido ontem. Não sei, mas pessoas importantes. Se seu pai quiser que um servo o acompanhe durante a reunião, o rosto cinzento de Albaer quase brilhou. Lodira se soltou e foi até o rosto dele, segurando-o com as mãos. Ela o encarou. Quando eu era pequena, sempre achei você um homem mau e de cara amarrada, mas, olhando para trás agora, você sempre foi quem estava lá para mim. Sua cara amarga secou minhas lágrimas quando meus irmãos jogaram aquelas bolotas idiotas. Você foi um tutor severo, mas agora eu sei que só queria que eu aprendesse. Você foi duro com meus caprichos e meu flagrante desrespeito à propriedade, mas, durante todo esse tempo, você foi o único a entender, e não é de se admirar que tenha sugerido que alguém de Pazem seria um bom partido para mim. Você queria que eu fosse feliz, e eu não sabia. Você queria que eu estivesse segura, e eu não percebi. Você me amou, e eu nunca retribuí com palavras o que você disse com ações. Lodira pegou seu pano de limpeza e enxugou os olhos. Eu não pude escolher o homem que me criou na minha mãe, mas como não tenho pai, isso significa que posso escolher um, e eu escolho você. Então, obrigada, pai, ela disse. Por tudo, farei o meu melhor por você hoje. Então, levantou-se na ponta dos pés, beijou a bochecha de Albaer e enxugou uma lágrima do olho dele. Eu te amo e vou te deixar orgulhoso. Que as estrelas sejam gentis com você hoje, Lodira. Albaer sussurrou enquanto se retirava e ia em direção à sala de estar. Era um lugar grande e aberto, cheio de luz brilhante vinda do sol que entrava pelas janelas. Livros enfeitavam as paredes, e a pedra quase brilhava. Um toque de orgulho brilhava por dentro. Eu os fiz assim, ela disse para si mesma. Um conjunto de cadeiras dispostas ao redor de uma pequena mesa retangular ocupava o centro da sala, e o velho de rosto cruel que governava a casa sentava-se na cabeceira. Lodira não hesitou. Meu senhor, fez uma reverência. Entendo que precisa dos meus serviços, farei o meu melhor para atender a todas as suas necessidades. Ela sentiu os olhos dele se moverem para cima e para baixo sobre ela. Verificando se havia alguma falha ou defeito nela, ela manteve a postura, desafiando qualquer vergonha que surgisse dentro dela, e se orgulhou quando ele assentiu após não encontrar nada fora do lugar. Ótimo, meus convidados devem chegar a qualquer momento. Albaer disse que você trabalhou duro, mas eu mal acredito. Pode começar a provar preparando um chá.
faça agora e traga prontamente, você consegue fazer isso, não é? Anton exigiu mais do que pediu, mas Lodira ignorou a voz azeda e fez uma reverência. Claro, meu senhor, ela respondeu e partiu para a cozinha. Atrás dela, ouviu a porta distante se abrir e o mordomo cumprimentá-la, pegar os casacos e fazer outras tarefas menores. Ela não deu importância e se apressou em preparar o chá. A água já estava fervendo, então foi fácil pegar algumas folhas de chá picadas e colocá-las em xícaras, colocá-las em uma bandeja e servir. Como um sinal adicional de consideração, ela colocou alguns biscoitos, uma pequena jarra de creme e um pouco de açúcar em cubos em uma tigelinha ao lado de uma panela para reabastecer. Ela correu de volta para a sala de estar, rápida mas cuidadosamente, permanecendo em silêncio até entrar e perdendo brevemente o controle da boca. Irmã, irmãos, e seus cônjuges. Ela engoliu a tristeza e conteve tudo, exceto um pequeno gemido. Nenhum deles percebeu. Estando ocupado se acomodando, estes são os convidados. É por isso que meu pai queria que eu fosse? É por isso? Não é um teste. É uma provocação para mim e um aviso para eles. A profundidade de sua crueldade cortava como uma serra em uma árvore seca. Ela, no entanto, manteve a postura, sentia olhares atrás de si. Vou fazer isso direito, Albaer, você me observa. Ela praguejou e forçou um sorriso. Ela colocou a bandeja sobre a mesa. Meus senhores, minhas senhoras, posso oferecer-lhes chá? Ela admitiu que os rostos deles estavam tão atônitos quanto o dela. Pai, o senhor estava falando sério. Seu irmão mais velho, coziu, ofegou e passou as mãos pelos cabelos castanho avermelhados. Então assentiu. Sim, você ouviu o que aconteceu, assim como eu, mas caso não tenha acreditado no que escrevi nas cartas que lhe enviei. Ele apontou para Lodira, que permanecia em reverência, com suas roupas de criada, incluindo sobretudo e outras pequenas ferramentas. Essa não é minha filha, não tenho nenhuma filha chamada Lodira, ela não é herdeira desta casa, não é sua irmã. Ele tirou um documento do bolso, jogou-o sobre a mesa e selou-o diante de todos. Helena, leia. Ele disse, entregando-o à esposa de Cozio. A mulher esguia segurou-o com mãos delicadas, e um sorriso fino e serpentino se formou em seu rosto. Lodira podia vê-lo refletido no vidro da janela. O conde Anton Valoisen, em seu 72º ano, dizer da agora e para sempre Lodira Valoisen, por motivos de desgraça para sua casa, suspeita de múltiplos assassinatos e conduta imprópria para sua posição. Ela está privada do título de condessa e de qualquer direito de reivindicá-lo. Ela está privada de todas as ações de sua propriedade e será destituída de seus cargos na cidade. Helena colocou a carta sobre a mesa com uma reverência quase religiosa enquanto o patrimônio hereditário aumentava em 1/3 quase que instantaneamente. Retirada dos papéis? Pai, uma coisa é assumir a posição dela, mas não podemos. Lodira olhou para sua irmã Madeline, cujos cabelos castanhos estavam sendo enrolados em um dedo na cintura, um momento de gratidão crescendo no peito da condessa caída, apenas para que o apelo em seu nome fosse interrompido. O conde Anton Valoisen levantou-se da mesa. Recebi recentemente notícias de Pazem. Se os apoiarmos em caso de guerra no ano que vem, eles pagarão aos templos para nos isentarem por 3 anos, isso significa que não temos motivos para nos preocupar com o imposto. Lodira sentiu o peso da declaração dissipar o medo terrível de ser cobrada como tributo, como um peso que ela não precisava mais carregar, apenas para a lembrança do que mais seu antigo pai havia sugerido a ela. Além disso, o treinamento de cortesã foi negado a ela por causa das acusações de assassinato contra ela. Como eles disseram, ele pigarreou, ter em nosso terreno uma assassina em massa que dormiu no sangue do marido nos arruinaria. Lodira sentiu isso. Mas o conde não havia terminado. Ninguém vai se casar com ela. Não se pode confiar nela para procriar. Não se pode manter a fidelidade. Não há imposto para ela. E as cortesãs não querem tocá-la. Eu poderia mantê-la como criada. Ou você poderia, mas você confia nela? Por um momento, Lodira ficou ali, ainda fazendo a reverência, e torceu para que seus irmãos a defendessem. Eu não fiz isso. Disse ela baixinho. Eu, pelo menos, não faria isso, disse Helena com altivez, torcendo o nariz em desgosto. Quer dizer, mantê-la como empregada doméstica é só um lembrete de que a casa produziu algo indigno. Mesmo que você não reconheça mais,
não podemos ter isso vagando pelos corredores, não importa o quão bem ela limpe a latrina ou esfregue o rejunte do nosso chão. Lodira abaixou a cabeça. Posso conseguir para vocês, mestres ou mestras, qualquer coisa que lhes agrade. Ela manteve a reverência imóvel, embora seus dedos tremessem onde apertavam o tecido do vestido. As palavras de Helena fizeram com que os outros cônjuges concordassem rapidamente. Tem biscoitos doces preparados, menina? Perguntou seu cunhado. Sim, mestre, Lodira disse, contendo a dor sufocante. Então faça isso, e seja rápida, seu cunhado disparou, e não ouvindo nenhum outro pedido, Lodira saiu correndo do quarto. Enquanto esperamos, podemos muito bem começar a dividir a parte dela na propriedade, disse Helena enquanto Lodira recuava. As palavras não foram inéditas. Ela cobriu o rosto com o antebraço para esconder a expressão ao ver Albaer parada a poucos passos da entrada da porta. Tudo o que ela conseguiu fazer foi chegar à cozinha e começar a preparar lanches para dar aos outros. Ela mal ouviu as palavras de Albaer. Certamente não, ele não podia, ele não iria. Ela estava perdida em seus próprios pensamentos e mal registrou as palavras, apenas percorreu o pedido com rapidez mecânica e retornou o mais rápido que pôde à sala de estar. Começou a servir pequenos pratos redondos com 2 ou 3 sanduíches pequenos, do tamanho de um dedo, de pão e carne de urso com uma cobertura espessa e um pouco de queijo de cheiro forte. Ela estava ouvindo, quisesse ou não, naquele momento. É claro que para a mais velha, passarei o que seria o gado dela, para a do meio, as ovelhas, para a mais nova, as cabras e as galinhas, mas havia a questão da terra. O conde Valoisin, não quero dividi-la, então você pode negociar quem quer e por quanto comprará a herança dela. Lembro que ela também teria 3 pequenas casas dentro da cidade como aluguel para o distrito operário, e havia vários escravos, alguns deles especialistas. Vocês decidirão quem fica com o quê, ou eu simplesmente ordenarei que tudo seja vendido quando eu morrer e dividirei o dinheiro igualmente entre vocês. Helena perguntou, e quanto ao dote dela? Ela levantou um leque para esconder a parte inferior do rosto enquanto lançava um olhar indiferente e oportunista para a descarnada Lodira. Ela gastou tudo, como agora está afastada dos papéis da cidade, e eu não tenho mais utilidade para ela. Tudo o que ela possuía antes será vendido nas próximas semanas. Depois disso, ela será vendida pelo preço que for possível, e isso deve compensar o custo que ela teve com esta casa pelos anos que passou desperdiçando meu tempo e dinheiro aqui. Chá, Helena ordenou depois de esvaziar sua xícara. Sim, minha senhora, Lodira sussurrou, e pegando o pequeno bule na bandeja, ela serviu a bebida para sua cunhada. Os fundos recuperados serão divididos entre todos vocês, e ponto final. No entanto, há uma condição para tudo que vocês negociarem hoje, disse o conde com uma voz dura como aço. Pai? Os 3 casais disseram em uníssono. Nunca mais fale disso como uma pessoa viva. Quando você sair desta casa, se falar dela novamente, sua irmã estará morta. Eu ia dar a ela 1 ano, mas como ela foi expulsa mais rápido do que eu poderia imaginar, mesmo tentando ser cortesã, ninguém quer se casar com ela. E agora sabemos que temos anos sem sacrifícios? Ele deu de ombros. Por que se preocupar em esperar tanto? Um dos maiores bazares itinerantes virá para cá em breve, então me livrarei do fracasso. Depois daquele dia, é melhor que eu nunca mais ouça o nome dela de nenhum de vocês, nenhuma carta, nenhum escrito. Apaguei o nome dela e até mesmo a lembrança do seu rosto de seus corações. Lodira está morta, entendido? Lodira ouviu seus irmãos e cônjuges proferirem um obediente sim. Pai, com suas fortunas em jogo, isso de alguma forma não a surpreendeu, o que não diminuiu a traição, embora um olhar de pena deles a tenha recebido de seus irmãos, de seus maridos e esposas, vestidos com suas melhores roupas, por mais sem graça que fossem comparadas às de Pazem. Ela sentiu apenas olhares gananciosos e satisfeitos enquanto sua perda se tornava um ganho para eles. Ainda assim, Lodira não disse nada, serviu-lhes chá, bolos, leite e biscoitos até que negociassem quem ficaria com qual parte do que lhe pertenceria, e em nenhum momento olharam para ela ou usaram seu nome quando fizeram seus pedidos. Parecia uma eternidade passando, quando na verdade eram apenas horas, mas, apesar de tudo, Lodira fez o melhor que pôde, até que eles se levantaram,
se curvaram para o pai e saíram. Quando ficou sozinha com o dono da casa, Lodira fez outra reverência. Servi bem, senhor? Perguntou ela, falando alto o suficiente para que Albaer pudesse ouvir do lado de fora da porta. Ela: Não, não meu pai, apenas o dono da casa. Lembrou a si mesma, olhando para ela com uma indiferença pior que repugnância, absoluta. Você fez, na verdade, foi a primeira coisa certa que você fez, mas também é pouco, tarde demais, você foi um erro caro, e é hora de compensá-lo. O conde respondeu: Agora volte ao trabalho, depois que sair desta casa, você não só não será mais minha filha, como estará morta aos meus olhos. Mestre, ela disse com uma calma que não sabia se conseguiria reunir e saiu da sala. A porta se fechou atrás dela e ela foi imediatamente puxada para os braços de Albaer. Ela se agarrou a ele e sussurrou: Desculpe. Eu tentei. Eu me esforcei o máximo que pude para te deixar orgulhoso. Mas não foi o suficiente. Ele manteve o braço em volta dela e a empurrou para longe, roçando as costas da mão em sua bochecha. Disse baixinho, quando teve certeza de que estavam sozinhos: Você pode fazer tudo certo e ainda assim perder. Não há nada pelo que se desculpar. Eu conheço seu pai, mestre Valoisin. Desde sempre, eu deveria ter previsto isso. Ele era meu pai, então, eu também deveria ter feito isso. Há apenas uma coisinha, minha única esperança, se me permite perguntar, Albaer, pai? Ela mordeu o lábio e ele a encarou com dúvida. O que foi? Ele perguntou, mas suas dúvidas foram imediatamente dissipadas. Quero escrever 2 cartas, uma para o príncipe, outra para a duquesa Aivenor, explicar a eles o que está acontecendo e implorar por ajuda. Talvez não vá adiantar nada, mas não pode piorar as coisas para mim ainda mais do que já estão. Lodira engoliu em seco e respirou fundo e lentamente. Por favor? Sim, claro. Vá em frente e escreva-as. Vou garantir que elas saiam hoje mesmo na próxima carroça para Pazem. Ele fez a promessa ousada. E Lodira suspirou e caiu de volta em seus braços. Obrigada, 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 ela repetiu, até se forçar a se soltar e ir escrever sua última esperança no papel. Durante dias, elas pressionaram o cavalo, cavalgando pelos campos abertos ao longo da grande estrada do Império Tlaumo. Ocasionalmente, começaram a ver viajantes, mas, para alívio de Nua, Sobela parecia ter aprendido a ignorá-los. À medida que cavalgavam, Nua começou a cantar mais, e Sobela se juntou a ela enquanto aprendia as letras. Eventualmente, Nua começou a aprender as canções de Danak e dos Elfos Demônios, bem como as canções das outras cidades que Sobela havia visitado. A voz da Elfa Demônio não era brilhante, mas era aceitável, e, agarrada a Nua, as duas saltitando alto na sela, era fácil esquecer que não era apenas uma viagem agradável com as mais queridas amigas. Sobela provou ser excelente em montar acampamento, e Nua até lhe ensinou algumas armadilhas de caça simples. O truque é conseguir antes que o medo estrague a carne. É uma das diferenças entre nós e os homens-fera. Eles adoram o sabor do medo, mas nós não, pelo menos ninguém que eu já tenha conhecido. Nua sussurrou de onde estavam agachadas, longe do vento fraco que os denunciaria. Sobela também se agachou pacientemente e observou o coelho cair na armadilha. A mola rudimentar disparou, o galho se partiu e o coelho ficou pendurado, debatendo-se por apenas um instante antes de Nua se aproximar e cortar sua garganta, derramando sangue na grama abaixo. Ser uma assassina é como ser uma caçadora? Perguntou Sobela enquanto Nua lhe mostrava como preparar o coelho. Um pouco, embora alguns animais comuns sejam mais espertos do que alguns dos meus alvos. Nua riu, entre dentes, e para que você saiba, já que consigo sentir essa pergunta borbulhando dentro de você, não, eu nunca aceitei contratos. Matei por uma causa, nada mais. Tudo o que aprendi por um propósito maior. Nua embrulhou cuidadosamente a carne quando estava pronta, jogou fora os restos para os animais selvagens devorarem, e continuaram cavalgando por mais alguns dias. Elas adquiriram o hábito confortável de descansar com as costas umas contra as outras quando o chão estava úmido e uma ao lado da outra quando não estava. Passaram por vilas e cidades pequenas, e cada vez que chegava a uma muralha, Nua aplicava o toque de Ersin no que podia. E assim foi, até que chegaram ao topo de uma colina imponente e parecia que o mundo inteiro se estendia diante delas.
O sol brilhante do meio-dia refletia nas pedras negras dos altos muros da cidade, o polimento refletia a luz e fazia a cidade escura brilhar sobre a colina sobre a qual havia sido construída. Então essa é Tlautopec, fonte da nossa miséria e dor. Você está pronta, Sobela? Perguntou Nua, e sentiu as mãos escuras de sua companheira apertarem as suas. Você se lembra de quando conversamos sobre como eles acreditavam que nosso terror deixava nossa carne com um sabor melhor? Perguntou Sobela, aproximando-se o suficiente para sussurrar no ouvido de Nua. Sim, Nua sibilou e olhou para a cidade que odiava antes mesmo de poder adentrar seus muros. Bem, eu vou ser a pior refeição que a família real já teve, além de dar a eles a pior indigestão de todos os tempos, porque, graças a você, não tenho mais medo, afinal, eles são apenas pessoas. Agora vamos, estou pronta para isso, Sobela disse com férrea determinação, e chutou as laterais do cavalo com os calcanhares, incitando-o a seguir em frente por sua própria escolha. E deixando a colina atrás delas.